Olá, amigos, é muito bom tê-los aqui mais uma vez e sejam bem-vindos ao culto da Igreja Central de Maricá. Queremos que você deixe aqui o seu pedido de oração no chat para que possamos orar pelo seu pedido, porque durante a semana, durante os dias que vamos estar aqui nesse culto, vamos orar pelo seu pedido. É muito bom tê-lo aqui nesse culto, que Deus realmente possa abençoar você e que a pregação possa realmente chegar ao seu coração, que esse é o nosso desejo. Tudo que fazemos durante todo esse nosso trabalho vai ser com muito carinho, com muito amor para você, espectador, e também os amigos que nos assistem nesta noite. Queridos irmãos, amigos, é um prazer muito grande falar para vocês. Aliás, é sempre um prazer muito grande. Eu gosto muito de lembrar aquelas palavras de Lutero, e ele dizia para a sua paróquia que é uma honra muito grande poder falar para o povo de Deus. E de fato, e hoje eu gostaria de refletir com vocês em Isaías capítulo 60, um capítulo magistral. É um capítulo que fala da glória, do brilho, da majestade do Senhor. Isaías está falando para um povo que havia sido assolado, que havia passado por muito sofrimento. E quando nós estamos passando por muito sofrimento, estamos sendo assolados por grandes problemas, sejam de enfermidades ou inimigos externos, seja como for, sempre no nosso coração fica aquele desejo de mudança, a esperança de algo melhor, a esperança de algo que realmente nos tire daquela situação desoladora. E o povo de Israel estava precisando de sair dessa situação desoladora. E só havia uma saída. A saída é o Messias. Bom, vamos ao texto. O texto diz assim, eu não vou ler todo o capítulo, mas eu vou ler apenas, vou destacar aqui alguns pontos. O verso 1 diz, dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Essa primeira parte, esse texto, essas duas palavras, dispõe-te e resplandece, literalmente seria levante e brilhe. E vem da expressão kumi ori, levante e brilhe. E é muito interessante, essa expressão, ela acabou se tornando proverbial em inglês, porque tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra se popularizou uma versão que agora nós temos traduzida para o português, que é a King James Version, é a versão do rei Tiago, de 1611.
E essa expressão, ela começa, Isaías 60 começa assim, ela começa, arise and shine, arise, shine, levante, brilhe, arise, shine. E um fato muito interessante é que ela se tornou proverbial, e toda vez que se queria acordar alguém que está meio sonolento, arise, shine. Então isso ficou muito conhecido, especialmente nos Estados Unidos. E durante muito tempo, os astronautas da NASA, eles são despertados assim, o pessoal de terra normalmente chama o pessoal que está no espaço, porque eles não têm aquela noção de tempo, então eles ficam lá dormindo, e na hora de acordar, eles usam essa expressão, arise, shine, que é uma expressão que é tirada aqui de Isaías. Esse capítulo 60 tem 10 estrofes, é um capítulo belíssimo, aqui nós temos uma literatura riquíssima, é muito linda, mas tem um fundamento muito interessante, porque ele vai apresentar a esperança para o povo de Israel, que é a esperança messiânica. O texto é muito rico, ele fala, por exemplo, no versículo 6, a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efá, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Verso 7, todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de ti, servir-te-ão carneiros de Nebaiote, para o meu agrado subirão ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pomba do seu pombal? É interessante nós observarmos, o que ele está dizendo aqui é que pessoas viriam do mar do norte, do sudeste da Arábia, do norte da Arábia, pessoas de todas as partes viriam para poder serem abençoados ali por essa glória. Aqui é mencionada, por exemplo, Sabá. Nós nos lembramos, por exemplo, de Mateus capítulo 12, da rainha de Sabá. As pessoas vinham para poder serem abençoadas. Quando o Messias chegou, o Messias abençoou o mundo inteiro. Pessoas de todas as partes vinham e vêm até hoje para conhecer acerca de Jesus, do Senhor Jesus. O verso 3 diz assim, a glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o olmeiro e o bucho, conjuntamente para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Quando nós lemos, por exemplo, aqui o verso 19 e 20, ele vai dizer que essa luz que brilha é a própria luz de Deus. Essa luz é a luz que traz salvação, como diz aqui o versículo 18, que se confunde com o nome Yeshua, o nome de Jesus, o Senhor Jesus, que é a salvação. Portanto, esse texto é um texto que fala a respeito da grande esperança, da glória que deveria brilhar sobre o povo de Deus. Porém, irmãos, lamentavelmente, o povo de Israel acabou recusando o Messias. E essa promessa, como um todo, ela não pôde se cumprir no povo de Israel, não no povo literal. Ela, portanto, se aplica ao povo messiânico. Agora, ela não se aplica mais a um povo da teocracia, não se aplica ao povo de Israel como povo literal, a não ser aquele israelita que aceita o Messias, o Senhor Jesus. Mas essa promessa, ela se aplica a todo aquele que recebe o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Quem o recebe de fato, de verdade, é tirado das trevas do mundo, porque o mundo jaz em trevas, e é levado para a luz do Salvador, é levado para a luz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo uma época muito peculiar, que é esse período de pandemia. Talvez alguns de nós não tenhamos sido assim tão atingidos pela pandemia, mas há pessoas que foram muito atingidos. Há pessoas que perderam parentes, tá? Quem perdeu o pai ou a mãe, irmãos, tios, sobrinhos, amigos muito chegados, e muitas dessas pessoas estão desoladas. E realmente, de fato, a gente percebe que é um negrume que envolve a terra. Uma pandemia é sempre algo que traz muita desolação e muita tristeza para as pessoas, porque é um sofrimento generalizado.
Não é apenas no Brasil, é também na França, na China, na Argentina, em toda parte do mundo. Então há um negrume que cobre a terra. Esse texto se aplica exatamente a isso. A luz de Deus invade as trevas e ela resgata o povo de Deus. A grande questão, irmãos, é que no Novo Testamento, quem é encarregado de levar essa luz para o mundo são os filhos de Deus. São aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. E eu deixei aqui para o finalzinho o versículo 4. O verso 4 diz assim: levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Esse texto, irmãos, está falando de uma campanha que nós teremos agora recentemente, que é o Reencontro. O Reencontro será do dia 22 até o dia 29, por meio remoto, Zoom, pelo Facebook, pelo YouTube. E no dia 28, nós teremos então as igrejas abertas para receber os nossos irmãos. Quais os irmãos? Aqui ele está falando de trazer as filhas no colo. O texto, irmãos, está falando sobre aqueles que uma vez pertenceram à luz, mas que caíram em trevas. Aqueles que fizeram parte do nosso grupo, que foram irmãos nossos, que sentaram nesses bancos aqui junto conosco e que hoje estão afastados. Há uma promessa, irmãos, de que muitos daqueles que pertenceram ao nosso grupo um dia irão voltar quando ouvirem o chamado. Mas nós também temos que fazer uma obra muito boa com essa igreja atual. A nossa igreja precisa ser mais consagrada. Ela precisa de fato refletir essa luz do Salvador. É preciso que o nosso rosto expresse isso, reflita essa luz do Salvador. Muitas pessoas saíram da igreja por causa de questões de relacionamento, às vezes coisas pequenas, coisas bobas. Algumas saíram magoadas por, quem sabe, calúnias, problemas, às vezes uma discussão, uma palavra ferina. Há diversas e diversas situações. A gente sabe que a maneira como as pessoas reagem a uma determinada palavra, uma determinada expressão do olhar, a maneira como as pessoas reagem a problemas, isso varia muito de pessoa para pessoa. Há aqueles que são mais resistentes, que são pessoas que têm uma têmpera mais forte, é capaz de resistir a muitas coisas e permanecer. Mas outros não, são mais frágeis, são mais sensíveis, se ressentem mais, têm mais dificuldade até para poder voltar. Essas pessoas precisam do nosso abraço, do nosso calor. Então nós devemos, irmãos, começar, quem sabe com uma mensagem de WhatsApp, uma ligação telefônica, ou dependendo das circunstâncias, até uma visita, entrar em contato com esses irmãos e trazê-los de volta. Nós precisamos trazer de volta aqueles que uma vez fizeram parte do nosso grupo, fizeram parte do nosso meio. Vamos fazer com que eles se sintam bem, com que eles se sintam acolhidos, com que eles se sintam irmãos. Em alguns casos particulares, alguém especificamente vai ter que fazer isso e até pedir perdão. Se você sabe de alguém que deixou as nossas fileiras porque você falou alguma coisa que não deveria ter dito, ou falou fora de lugar, esse é o momento de conversar com essa pessoa e dizer: olha, eu magoei você, me perdoe, eu gostaria que você retornasse, eu gostaria de entrar no céu junto com você, gostaria que você estivesse junto comigo. Então, irmãos, esse é o espírito desse projeto do reencontro, é trazer aqueles que um dia estiveram do nosso lado e que agora se afastaram. Tem muita gente, irmãos, eu tenho parentes assim. Eu tenho parentes que estão afastados e que eu gostaria que voltassem. Então eu faço um apelo, naquilo que depender de você, você que está assistindo essa mensagem agora, faça um esforço para trazer de volta aquele que um dia foi embora. Como eu disse antes, alguns de nós temos uma têmpera muito forte. Nada vai nos demover, nada vai nos tirar
da igreja de Deus, mas nem todos nós somos assim. Alguns são mais frágeis, vamos respeitar isso e vamos estender a nossa mão para ajudar aqueles que precisam. Vamos trabalhar, irmãos. Isso não é simplesmente uma campanha, não é simplesmente um projeto. A igreja tem levado muito a sério, mas muito a sério, essa questão de salvar almas, pessoas para Jesus Cristo. Ela tem levado muito a sério essa questão de resgatar aqueles que estão afastados e trazê-los para perto do Senhor, do nosso Salvador. É um apelo que eu faço, irmãos. Eu faço um apelo, eu gostaria até, eu sei que às vezes, pode ser que você esteja sozinho em casa, não tenha ninguém por perto, mas os anjos certamente estão aí. Eu quero fazer um apelo para você. Você não gostaria de dizer assim: pastor, eu quero fazer todo o esforço possível para ajudar a trazer os nossos irmãos afastados de volta. Então, se você realmente tem esse desejo, daí onde você está, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Que você levantasse a sua mão e dissesse, não para mim, porque eu não posso ouvir você, mas você dissesse para o Senhor Jesus: Senhor, eu quero trabalhar para resgatar a ovelha perdida. Eu quero ser um agente na tua mão para trazer para perto, para pertinho de ti, Senhor, aqueles que um dia se afastaram, para que o rosto deles brilhe, para que o meu rosto brilhe pela luz maravilhosa da tua grande salvação. Irmãos, então, seja esse o nosso objetivo, que nós possamos, de fato, ficar firmes e fazermos o trabalho de Deus e termos um dia de alegria de ver muitas pessoas salvas através do nosso trabalho. Isso vai ser uma honra maravilhosa, ter 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, muitas estrelinhas na nossa coroa. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive, como eu sempre digo, e que reina por toda a eternidade, e que Ele reine conosco. Amém. Meu deleite é pensar noutra terra de além, onde irei fim da luta de aqui. Quando enfim por Jesus consegui lá chegar, na coroa eu estrelas terei. Na coroa de luz eu estrelas terei. Quando o sol não aqui mais raiar, quando Deus me levar para o reino dos céus, na coroa eu estrelas terei. No poder de Jesus vou orar e lutar para o céu, muitas almas guiar. Quero, pois, receber nesse dia final a coroa de glória brilhar. Na coroa de luz eu estrelas terei, quando o sol não aqui mais raiar, quando Deus me levar para o reino dos céus, na coroa eu estrelas terei. Oh, que gozo será o seu rosto mirar, e a seus pés com louvor adorar. Na cidade eternal minha glória será receber a coroa brilhar. Na coroa de luz eu estrelas terei, quando o sol não aqui mais raiar, quando Deus me levar para o reino dos céus, na coroa eu estrelas terei. Oremos, irmãos.
Nobríssimo e elevado Pai Celeste, a Ti, Senhor, seja toda a honra e glória. Há uma promessa, Senhor, no capítulo 60 de Isaías, porque é também um imperativo, Senhor. Tu mandas que nós nos levantemos e brilhemos por Ti. Ó Senhor, tome nossa mão e erga-nos do nosso lugar. Faça com que a Tua luz brilhe sobre cada um de nós, para que nós possamos partilhar com aqueles que estão em trevas e trazê-los, ó Deus, pelo Teu poder, a Tua maravilhosa luz. Abençoe a cada um dos nossos irmãos que está em casa, que todos recebam a maravilhosa luz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que sejam agentes em Tuas mãos para trazer muitas pessoas de volta para o Teu redil. Eu te peço nesse nome maravilhoso, nesse nome de esplendor, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive por toda a eternidade. Amém, Senhor. Obrigada por assistir os nossos cultos todo domingo e quarta-feira às 7 horas. Curtam e compartilhem com os amigos a palavra do Senhor.